Oi. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Olá, olá, boa noite. Oi, Laís, tudo bem? Oi, Márcia, que bom te ver por aqui. Lani, Luli, tudo bem? Saudade de você, Márcia. Muita, muita, muita. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos prontos? Esperar o Unishock entrar. Ah, olha quem chegou aqui. Deixa o pessoal ir chegando. Só um minuto. Ah, que ótimo, Márcia. Já virou. Tici, que bom te ver aqui também. Oi. Já virou encontro de segunda-feira. Bate-papo e um bom vinho. Deixa eu conseguir colocar o Unishock aqui. Que eu ainda não consegui. Unishock, você consegue mandar para mim? Ah, já te encaminhei. Ver se você consegue conectar agora. Unishock conectando aí já, gente. Quem tá ansioso por essa live? Quem tá animado? Muitas perguntas. Surgiram algumas excelentes perguntas durante a semana. Oi! Olá, tudo Tudo bem? bem? Que saudade! Obrigado, muito obrigado aí Imagina! obrigado pelo seu convite, né? É um prazer enorme estar aqui ao seu lado e do lado também de todos esses amigos que estão por aí, né? Eu acredito que Verdade, uma grande quantidade, uma grande maioria aí a gente se conheça. Muito obrigado. verdade. Imagina, eu fico super honrada, fico grata por inúmeras coisas, né? Vou começar a tietagem já. Fico Ai, ai, grata ai. pelo método, fico grata pelo aceite do convite, fico grata pela tua coragem de desenvolver uma técnica para o nosso tempo, para o nosso momento, que ajuda tanta gente, que nos ajuda, né, a se conectar consigo mesmo. Chamem os amigos, gente, para bater um papo e façam perguntas. Quem não se sentir à vontade, confortável de fazer perguntas abertas, a gente tem aqui uma interrogaçãozinho e dá para fazer perguntas privadas. Eu leio aqui no ar sem precisar dizer diretamente quem fez essa pergunta, tá? Então, não fiquem acanhados. Entrem, chame os amigos, perguntem o que vocês quiserem saber, que esse cara é todo nosso hoje, para tirar todas as dúvidas. Bem, para quem não me conhece, acredito que tenha muita gente que chegou aqui no meu canal hoje, inclusive por você, pelo teu canal, Nishock. Então, eu Sim. sou a Vivian, conhecida como Prenavina, sou terapeuta tântrica em tempo integral, trabalho com o método Deva Nishock, carrego com muito orgulho essa bandeira, de verdade, é um método que funciona muito. Inexplicavelmente, a gente se transforma, né? Eu acho que é a água da comuna, né, Unishock? É, Deve ser provavelmente é isso. a água da comuna transforma de verdade a gente. Então, assim, é um método excelente de desenvolvimento. Eu trabalho com isso de tempo integral, em tempo integral. Vou deixar o Unishock se apresentar para vocês, embora para muitos não seja tão necessário, né? Mas é bom que a galera te conheça também com as tuas palavras. Ok, eu sou o Unishock,
Sou coordenador geral aqui da Comuna Metamorfose, né? Labuto aí no Tantra, aproximadamente 35 anos de atividades, né? Dando credibilidade ao Tantra, dando uma condição nova que não existia antes, né? Ela nunca existiu, essa condição de você ter um olhar da metodologia tântrica para uma cura terapêutica, inclusive de disfunções sexuais, né? Sim. O que é paradoxal. E eu não sei por que a vida me escolheu para esse caminho, eu aceitei de coração e sou muito feliz, sou muito grato de estar aqui compartilhando esses pensamentos, esses sentimentos e essas palavras aqui com vocês. Muita gratidão. É porque é preciso coragem, né, no choque, para Sim, trabalhar com sexualidade, para se colocar diante desse tabu gigantesco, é preciso coragem. E são poucos, de sim. verdade, que se colocam, que põem a cara a tapa, né, para esse universo. Hoje, a gente ainda enfrenta muito menos batalhas do que há 35 anos atrás. É verdade. Você consegue falar um pouquinho de como foi esse início para você? A gente que tem a formação no método, né, Devon Choque, que a gente se formou no instituto, a gente sabe um pouquinho da sua história, mas muita gente aqui não sabe. Como é Sim. que foi isso para você 35 anos atrás? Então, eu estou exatamente elaborando todo esse material com a minha autobiografia, que eu já estou escrevendo, né? O título é As Histórias que eu Nunca Contei. E eu, Uau! e eu vou exatamente contar, porque muita gente tem curiosidade, né, de como foi esse caminho, esse percurso até os dias de hoje. E eu vou te dizer que ele foi o próprio paradoxo, né, de sombra e de luz, né? Ao mesmo tempo que ele foi muito luminoso, porque eu contabilizo aqui uma infinidade de curas, curas que não seriam admissíveis e não seriam possíveis fora desse trabalho, né? No começo era por meu intermédio, mas eu sempre acreditei que essas curas, muitas delas milagrosas mesmo, no meu entendimento, também não seria um privilégio da pessoa, sabe? Nunca acreditei que ele pertencia a uma única pessoa, que fosse considerada uma iluminada, nunca acreditei nisso, né? Eu nem Sim, acredito. Eu não, apesar de algumas pessoas muito equivocadamente me chamarem de mestre, eu nunca me considerei mestre, eu não me intitulo mestre, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, falhas e imperfeições, e quem convive comigo aqui na comuna sabe perfeitamente disso, né? sim, é Eu, verdade. tran- eu transito ainda no meu ego terapeuta, né? O ego terapeuta é muito forte, né? Sim. Ele é muito forte. Eu não consigo transitar fora desse ego terapeuta e as pessoas aqui ficam no dia a dia ficam me dizendo: Michel, para de me terapeutizar porque você não está trabalhando, né? A influência da máscara do terapeuta, desse cara, desse indivíduo chamado Nishok, ele exerce uma influência muito grande sobre a minha pessoa. Mas eu não me deixei encantar por essa situação, sabe? Primeiro porque eu nunca a desejei, né? Ela não foi planejada. O Tantra é esse fenômeno, né? Não planejado, não intencionado. É Quando, verdade. quando você menos espera, a coisa acontece, ela vem, ela te pega como um tsunami, ela te arrasta para cá, para lá, e você no final sobrevive. Eu tô assim, é isso. É, é Mas no, verdade. mas no E, e, começo foi e muito esse, e esse, difícil, esse ego terapêutico é um trabalho constante, né, no choque. A gente é o tempo inteiro. o A tempo gente inteiro. falou sobre essas questões em algumas lives passadas
E é realmente uma necessidade, né, de buscar essa correção, essa adaptação em nós e no outro, né? Esse Sim, terapeutizar não vai embora nunca. Tem uma isso. pergunta aqui, me dá um minutinho. Pois não. Ah, tem gente aqui querendo saber quais são os próximos projetos da Comuna ainda para esse ano. Para quem não sabe, né, acredito que seja de conhecimento de todo mundo, mas para quem não sabe, a Comuna Metamorfose fica em Minas, né? Eu estou no Rio de Janeiro, então 700 quilômetros daqui, e a gente tem lá grupos coletivos, tanto de formação em terapêutica tântrica, formação de renascimento, grupos de renascimento, grupos de caminho do amor. Ai, me choque, me lembro mais. Grupos de. Ah, esqueci o nome do resto dos grupos. A gente deve voltar com algum trabalho de grupo esse ano ainda? Porque Minas estava liberando, né? Está liberando, sim. Então, eu acho que eu não respondi, acabei não respondendo. Eu posso até te dar um feedback, voltar para a pergunta anterior, Vamos porque eu lá. acho que é interessante. Tem uma pessoa perguntando aí, mas você falava sobre tanto nos anos Nos 80 e anos 80, 90. Uhum. Eu era editor de um jornal chamado Metamorfose, sabe? Eu tinha um jornal lá em Vitória. Eu morei em Vitória há 19 anos, no Espírito Santo, e eu editava um jornal lá chamado Metamorfose. E eram esses temas. Eu privilegiava muito a temática do Tantra, né? Porque eu achava que era razoável e era importante que as pessoas trabalhassem a sua sexualidade num outro nível, né? E aí comecei a me dedicar. O caminho foi através desse jornal, sabe? O Metamorfose. Foi por Uhum. ali que eu comecei. Alguma outra pergunta? Falando dos grupos, de novo. A gente retorna Tá. a algum grupo esse ano? Possivelmente, né? Então, nós estamos aí seguindo as orientações do controle da epidemia, né? Nós já estamos começando algumas meditações aqui. Eu fiquei de venda, algumas pessoas ficaram, algumas não quiseram ficar, mas mantiveram a distância de 2 metros, né, entre uma e outra. E a gente está se experimentando nessa situação nova que até então era desconhecida para a gente, né? Sim. E assim que for liberado, eu acredito que sim, que a gente deve retomar. Talvez não todos os grupos, tá? Eu estou ainda em débito com a turma 20 da formação, que faltam 2 ou 3 módulos para a gente terminar. Eu vou ter que terminar esse grupo, que está muito bom, por sinal. E aí depois a gente vai ver. Existe um planejamento para a gente tentar retomar, começar a reiniciar com a alquimia do amor, Show. né? A gente deve fazer isso sim, mas sempre observando como é que vai evoluir essa história da pandemia, né? Entendi. Entendi. Respondido aí. A Ana está falando que ela teve na comuna, que quando teve na comuna teve a impressão de ter lido alguma coisa em publicação de revista que você tinha feito algo. Deve ter sido realmente nesse tempo, né? Achei que Sim. ela deve ter achado que fosse mais. Algumas pessoas perguntaram se no Brasil a gente tem um movimento tão forte quanto tínhamos o Tantra no início dos tempos na Índia. Se tem comparação ao que a gente utiliza de técnicas tântricas aqui, a gente sabe que trabalha com Neo-Tantra, e o Tantra ele vem mudando ao longo desses, né, do passar do tempo, dos séculos. Uhum. Queria ver se tem alguma comparação de choque entre o que a gente utiliza de Neo-Tantra no Brasil e o que ainda se experimenta nos dias de hoje na Índia. Não, não. Esse movimento que existe, que se desenvolveu no Brasil, é, a partir do trabalho do Metamorfose, que eu tenho plena consciência dessa contribuição do Metamorfose, né,
Hoje nós temos terapeutas, vários terapeutas espalhados em todas as capitais do Brasil E fora. e também em muitas cidades que não são as capitais. Muitas cidades também possuem terapeutas, mais de um terapeuta, né? Então, isso é um movimento gigantesco. E aí, depois, com o tempo também, eu fui convidado para levar meu trabalho lá para Copenhague, na Dinamarca, para Holanda, Amsterdã. E fui muito em Portugal, em Lisboa. Então, o trabalho acabou se disseminando pela Europa, né? Sim. Também tem bons grupos lá, grandes terapeutas atuando também com a técnica Devonichoque. E eu também, isso não foi uma coisa planejada, eu nunca imaginei que um dia eu fosse dar um grupo em Nova York, não acreditava nessa possibilidade. Sim, imagino. Então, para mim, foi uma grande realização. Eu sou muito grato ao Tantra, né, pelo que ele me proporcionou também. Eu sei que talvez eu não tenha sido um canal ainda suficientemente reto, né, para passar, mas eu tentei. Estamos todos no caminho do aprendizado, né? Isso. O aprendizado é algo que não deve, inclusive, acabar nunca. Não acaba. A gente ter a humildade de perceber que a gente está só começando essa jornada e aprendendo com ela o tempo inteiro, é o que torna a coisa de verdade grandiosa, né? De você perceber e de você saber que está só começando, apesar de 30 anos nessa jornada, Sim. ainda é ainda é um assunto, a sexualidade ainda é um assunto tão condenável, né? Para E, nós, ainda como civilização, embora o Brasil ainda seja um país muito aberto e muito liberto, né? A gente ainda tem muito a aprender com a sexualidade. Acredito eu que a sexualidade humana no Brasil, nos tempos atuais e 30 anos atrás, a gente não tenha tido uma evolução tão grande, né? Não mudou-se de cabeça, não ficou de cabeça para baixo, não mudou-se totalmente. A gente ainda tem muitos tabus e muita coisa a mudar e a naturalizar, né? Em relação à sexualidade. hoje, indubitavelmente, está muito melhor do que há 30 anos atrás, no campo da sexualidade. Sim. Quando eu comecei, não era possível você trabalhar com a sexualidade, não era possível, não era admissível. Eu fui parar na delegacia 4 vezes Uau. para dar, eu não fui preso. Sim, Uma vez quase que eu para dar fui. explicações mesmo. Eu fui dar explicações para um delegado sobre o que era que eu fazia, qual era o meu trabalho. E eu invoquei, inclusive, quando eu fui preso, não, quando eu fui quase que eu fui preso, eu invoquei exatamente a contextualização da liberdade de crença e afirmei que o Tantra, para mim, era a minha religião. Então, diante disso e de alguns protocolos que, na época, o meu advogado levantou, o delegado não conseguiu me prender, mas ele queria. Ele queria. De verdade, tudo bloqueia, né, a sexualidade. O Bruno está mencionando aqui em referente às crenças religiosas. De verdade, toda a nossa educação foi muito voltada para ver a sexualidade de modo ainda um pouco sujo, né? De modo proibido, de modo pecaminoso. Né? Sim. Então, ainda nos dias de hoje, a gente ainda tem essa criação veladamente com essa crença de que Posso. a sexualidade não é uma coisa natural, né? Então, imagino que há 30 anos atrás tenha sido realmente bastante complexo, mas ainda hoje a gente ainda enfrenta muitos obstáculos em relação à sexualidade, né? Surgiu essa semana uma pergunta referente à associação ou dissociação do Tantra com hedonismo. Você considera o Tantra uma prática hedonista?
Então, eu tenho uma linha, né? Eu tenho uma linha pessoal, que é uma linha minha, que é o meu pensamento, o meu sentimento. Eu meio que estabeleci uma linha de conduta para pensar sobre esses valores, mas principalmente sobre agir, como agir em relação a esses valores, né? Porque a diversidade de pessoas que vem aqui, é isso que eu queria comentar contigo, a diversidade de pessoas que vem aqui ultrapassa a questão do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, porque a maioria das pessoas que chegam aqui para o Tantra, e eu acredito também que é a mesma perspectiva nos consultórios, nas clínicas dos terapeutas, quem nos procura no nosso trabalho do Metamorfose são pessoas que precisam, que não têm orgasmo, têm problemas com a anorgasmia, têm disfunção erétil, existe dor na relação, ou sofreram trauma. Ultrapassa a questão do prazer, simplesmente, né? Ultrapassa. É uma questão de saúde. Isso. As pessoas veem dor e na esperança de serem curadas, porque esse modelo cartesiano científico que está aí, essa medicina, ainda não desenvolveu habilidades ou capacidades para curar as disfunções. Elas são tratáveis, mas elas não são curáveis, né? E você... Hoje... Desculpa. Você, como terapeuta também do Metamorfose, você sabe que o nosso trabalho cura disfunções. Sim. Qualquer terapeuta nosso cura disfunções. A anorgasmia, que é uma... Eu falo que todo o meu trabalho foi uma ode, né? Foi uma dedicação total às mulheres, a partir da própria experiência da minha mãe, né? Eu quis dar essa oportunidade às mulheres de sentirem um orgasmo e terem a liberdade de um prazer, de uma imensidão que toca a alma do feminino, né? Sim, que sai do campo do prazer totalmente, né? Cai. Para entrar na consciência. Ele vai muito além do prazer, mas eu não descarto essa possibilidade, porque ela é uma promessa, e muito antes de ser uma promessa, ela é um convite para as pessoas sentirem prazer realmente. Só que antes delas sentirem prazer, elas precisam se curar. Sim. Né? Então, muitos médicos de choque já enxergam a terapia tântrica como uma terapia corporal de desenvolvimento, inclusive para esses indivíduos com questões, às vezes, emocionais e não físicas, não orgânicas, que passam por disfunções. Eu, aqui no Rio, trabalho com alguns urologistas, com alguns psicólogos, e há uma procura e uma aceitação já muito grande no mercado, porque percebe-se a seriedade das conduções dessa terapia orgástica, mas que é terapêutica, não é erótica. isso. Né? Sai desse campo, apesar de ter prazer, ele ultrapassa esse campo, permitindo realmente o ajustamento de algumas questões pessoais, né? Sim, e esse é todo o diferencial do nosso trabalho dentro da visão tântrica mundial, né? A visão tântrica da alquimia do amor, que é a que nós preconizamos no Metamorfose, ela foi desenvolvida sobre essa perspectiva de observar que o Tantra ele é um convite para o prazer. Ele é, sim, um convite para o hedonismo. Não tem problema nenhum de fazer esse reconhecimento, né? Sim. Mas a gente fica pensando, puxa vida, a quantidade de homens que são impotentes, que são ejaculadores precoces. Esse é um convite que eles jamais terão condições de aceitar, porque eles estão na dor, no sofrimento, as mulheres que não têm orgasmo. Sim, verdade. Né? Verdade. Então, é uma perspectiva de curá-las primeiro, tratá-las primeiro, para depois oferecer essa perspectiva delas sentirem prazer na vida, reconectarem com uma força mágica e encantadora e se transformarem, né? Sim, sim. É impressionante como a percepção das pessoas que chegam em busca do prazer, ninguém condena isso, né?
você vem em busca do prazer, mas você descobre algo tão mais profundo que o prazer de verdade fica lá atrás. Porque o Sim, reconhecimento de outros fatos, de outros encaixes dessa terapia na tua vida, na tua organização orgânica, acabam fazendo com que o prazer seja um ganho, mas nem é o maior ganho que você tem dentro da terapia, né? sim, Ele realmente é sensacional para nós mulheres, inclusive, que temos um sexo muito pobre, baseado em pouca devoção, em pouca exploração do corpo. Para nós, a terapia é um ganho genial. Mas para o homem que não conhece orgasmos múltiplos, o homem conhece só aquele orgasmo de 6 segundos pré-ejaculatório, para eles também é uma grande descoberta, sim. né? Já só pelo campo do prazer, sem a gente se aprofundar muito, né? Então, dada a resposta aí, dá para se ter realmente uma terapia que te proporciona isso, pode ser hedonista, mas é muito mais Sim. profunda, né? Exato. Eu, dentro desse filtro, Navina, dentro desse filtro da pessoa passar primeiro pela sua dor para encontrar a sua libertação, eu vou te dizer que eu não rejeito absolutamente nada. E Sim, que eu, inclusive, já passei por várias experiências. Eu acho que a gente não tem como avaliar nada se não passar primeiro pelo processo, né? Então, verdade. algumas pessoas já me perguntaram ou me perguntam, isso vai estar no meu livro, inclusive, elas me perguntam, mas você já participou de orgia, de suruba? Já, eu já participei, eu fiz questão de participar. Ah, troca de casal, você já fiz, swingers também. Eu precisava ver o que era isso, né? Eu precisava perceber em mim e no outro, ou nos outros, como era essa situação, para poder eu mesmo ter o meu parecer, a minha avaliação, Sim, né? verdade. Então, eu já tive essa situação no meu passado, entende? E hoje eu vejo como foi importante eu me desvencilhar, porque senão eu estaria ali até hoje, naquela situação. Sim, E muita gente não consegue se desvencilhar porque não sabe como. Então, entra em processos sexuais sadomasoquistas, de muita agressão, de muita violência, que causam uma dor, né? Essa sim. coisa da E submissão, da vão, humilhação. e vão te afastando cada vez mais do sensorial, né? Do sentir do Vão. corpo. É. Porque, de verdade, o prazer ele tá só no campo mental. E E quando. foi muito bom para mim, no meu trabalho, ter essa visão inclusiva. Eu falo que a alquimia do amor ela é inclusiva, ela não condena ninguém, ela não julga ninguém. Pelo contrário, ela convida muito mais todos os pecadores, se é que isso existe, ela convida todos os pecadores para estarem aqui muito mais do que os iluminados, que não É querem estar verdade, nesse lugar, né? verdade, é Entende? verdade. Com certeza. Com certeza. E faz assim, é parte da tua trajetória de desenvolvimento. A gente às vezes condena alguns erros próprios, né, do passado. A gente se julga o tempo inteiro. E buscar o teu acolhimento primeiro, terapeutizando novamente, buscar o Uhum. teu, o teu acolhimento primeiro, entender as suas sombras, os seus lados, e tirar por si só certas opiniões, experiências, a tua vivência, isso importa para você se tornar o sujeito que você é hoje, né? Sim, Você mesmo costuma dizer que o terapeuta não leva o seu interagente a um lugar onde ele ainda não chegou. é Então, o verdade. nosso processo de desenvolvimento é constante, a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Sim, E isso serve para tudo na vida. É igual dizer que odeia giló sem ter comido. Não dá, né? isso. Não dá, é só um conceito. É, tem outra pergunta aqui. Surgiu essa semana também a questão de orientação, identidade de gênero, orientação sexual e tantra. Se esses assuntos se conversam, né? Eu dei uma resposta prévia e me corrija se eu estiver errado, mas Tá. dentro do que eu entendo, né? Dentro dos nossos aprendizados terapêuticos, a gente enxerga o ser, né?
o outro, sem orientação, sem corpo, sem forma, né? Na integridade, na totalidade do outro. Mas o que o Tantra, como ferramenta de desenvolvimento, pode ajudar tanto nas questões de identificação de gênero, há uma confusão ainda, né, das pessoas se compreenderem ou se verem de certa maneira, seja com orientação sexual, seja na questão de gênero. Como o Tantra pode acolher essas pessoas e ajudar no desenvolvimento delas? Então, é legal a gente, antes de responder a pergunta, a gente esclarecer que o Tantra é uma coisa muito abrangente, ele é muito genérica, com várias visões e interpretações diferentes, desde aquela sociedade matriarcal que existia lá no Vale do Indo, né? Aquele povo drávida que tinha uma visão feminina da natureza, da sociedade, das relações, né? O Tantra passou por processos, né? A gente fala muito erroneamente que o Tantra veio da Índia. O Tantra ele não tem nacionalidade, ele veio dessa região do Vale do Indo e foi se espalhando pelo Oriente, né? E ele encontrou na Índia um povo que já tinha uma situação, que já tinha uma cultura pré-estabelecida com relação à terapêutica do corpo. Então, ele vincejou, assim, na Índia, como vincejou também na China, né, em diversos países, chegou no Brasil. Então, eu não posso falar por essas escolas, porque elas têm as interpretações dela. Tem escola que só aceita a heteroafetividade. Ela não aceita outra condição que não seja essa, entendeu? Então, você tem escolas mais estruturadas em cima desses conceitos, como o Tantra de visão taoísta, né? O Tantra de visão budista, o Tantra da visão do yoga. E essas escolas elas falam por si mesmas, eu não posso falar por elas, né? Mas elas têm algumas limitações com relação a isso. A minha visão particular, que eu preconizo dentro da visão tântrica do caminho do amor, é que a gente não julga absolutamente nada, 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 nem a si próprio, porque isso não é bom. A proposta é que você seja um observador das suas atitudes e tenha a capacidade, a habilidade de se compreender livre desses julgamentos que às vezes não são benéficos, não são positivos, porque deixam uma carga muito dura da gente carregar, né? Então, na nossa visão, aqui no Metamorfose, na Comuna, acredite se quiser, nós tivemos já evangélicos, pastores evangélicos, que inclusive se casaram na piscina, na minha piscina, com o ritual deles, entendeu? Eles me perguntaram, é possível, Nishok? Eu falei, claro, claro que é possível. Então, esse é um espaço mágico que me alegra, me encanta muito de ver todas as culturas, todas as tribos aqui, sabe? Irmanadas. Não me interessa a crença da pessoa, a ideologia que ela carrega, não me interessa o gênero, se é um homem vestido de mulher, se é uma mulher vestida de homem, eu não estou enxergando isso. Eu estou enxergando um sorriso, um brilho nos olhos, né? Uma gratidão por florescer aqui nesse espaço. Então, e comigo eu não tenho isso, mas eu não posso falar por outras vertentes, infelizmente. É verdade, é verdade. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? A gente já falou aqui sobre a questão do desenvolvimento sensorial para questões de disfunções, né, sexuais. A gente já falou sobre como surgiu o método Nishok. A gente falou sim que é a sua busca pessoal, mas como você chegou ao método?
como foi o start, assim, de essa metodologia vai funcionar? Então, isso... Você vai ter que contar o livro inteiro. Pois é. Então, isso, o fato de eu há muitos anos ter já iniciado como terapeuta me ajudou muito, né? Mas foi a partir da minha experiência em casa, né? No matrimônio com uma companheira na época, nas trocas sensoriais, afetivas, sexuais, tudo começou com ela. Eu acabei levando a experiência que eu tive no meu matrimônio, acabei levando para o meu processo de terapeutização. No começo, assim, estive, mas depois as práticas nos genitais mesmo, né? Fui vendo como é que eu conseguia encaixar aquilo dentro da terapia, porque era uma época muito complicada, muito difícil, mas contribuiu o fato de que os meus clientes, os meus interagentes, né, que é como eu chamo as pessoas que nos procuram, os meus interagentes eram católicos, eram protestantes, muitos juízes me procuraram, muitos juízes. Graças a Deus, eu sempre tive muitos juízes fazendo os trabalhos, até hoje é assim. Eu tive muitos promotores, muitos desembargadores, o pessoal da justiça, tanto quanto o pessoal da medicina, eles são muito fãs do trabalho. Sim. Então, eles conhecem a seriedade com que eu levo esse trabalho, entende? Então, aí, com base nisso, eu fui abrindo espaço num caminho árduo, né? Espinhoso, duro, com muita... Hoje as pessoas reclamam da religião, vocês não fazem ideia 35 anos atrás, não fazem ideia. Era muito mais... Hoje os desafios são menores, né? Sim, hoje a gente tem essa quantidade de terapeutas trabalhando com a sexualidade, com a certeza de que a polícia não vai meter o pé na porta. É verdade. Isso já aconteceu comigo. Hoje, a única coisa que se enfrenta ainda é o tabu da prostituição, né? Sim. Ainda há uma distorção. Não que a prostituição seja condenável. Não é. Nem para mim, que sou mulher, que sou terapeuta e que recebo piadinhas o tempo inteiro, busca o tempo todo por um programa ao invés de uma terapia. Isso não me incomoda. Esse é o máximo de que a gente é atormentado hoje, né? Nada parecido com a polícia. Mas ainda assim há uma distorção que esse momento de pandemia está permitindo a gente de esclarecer as pessoas e de entender. Você falou da comunidade médica, da questão da justiça. Hoje eu vejo que muitos médicos estão abertos a passar por essa experiência para levar isso adiante. Sim. E aí é do campo físico ao mental. Assim, eu tenho psicólogos, psiquiatras como clientes, né, como interagentes, e que indicam expressamente a terapia porque conseguem visualizar em si mesmos uma evolução e uma reconexão com o corpo, né? E isso é importante, isso acaba nos permitindo a cada vez mais afastar esse estigma, né, da prostituição e de erotismo e entrar no campo da saúde, que é o que de verdade gera benefício para o ser, né, para o indivíduo. E aí, voltando lá naquela questão de acolher a sexualidade, acolher a questão de gênero, nada mais é do que uma internalização, né, de enxergar o outro realmente pelo sorriso, pela história que ele carrega e olhar integralmente para aquele ser, independente da sexualidade dele, né? Tem uma pergunta aqui, Nishoque, deixa eu fazê-la para você. Nesse momento de pandemia, que tipo de exploração você sugere individualmente e para o casal? Para que se desenvolva
A gente tem várias técnicas, né? Uhum. Já falamos aqui da Sensitive, é uma coisa que a gente já ensinou aqui em alguns outros processos. Eu fiz algumas lives há umas semanas atrás falando dos métodos individuais de terapia, né, de toque para mulheres se tocarem, para fazer no parceiro e para fazer como um casal. Diante desse nosso cenário, que a sexualidade está louca, famílias estão com crianças em casa, como Sim. fazer para desenvolver melhor essa sexualidade? O que o casal, na tua opinião, pode fazer no meio dessa mudança toda que a gente está vivendo? Eu acho que esse momento do isolamento social, né, em que nós estamos mais reservados e mais preservados em casa, o momento é de desafiar a sua criatividade, né? De sair da situação comum, de sair da situação habitual que a gente se encontra naquela vida de ir para o Como trabalho, casal. voltar para o trabalho, né? Uhum. Das coisas acontecerem muito rápido. Poxa, agora a gente tem todo o tempo do mundo para explorar um É campo verdade, novo, né? é verdade. Então, eu penso que as pessoas poderiam e deveriam usar a sua criatividade para essa exploração. Existem caminhos já elaborados que podem contribuir para melhorar essa afetividade, essa integridade rumo à intimidade do outro e à sua própria intimidade. Já tem alguns caminhos traçados, tem roteiros aí excelentes. Você vê que eu próprio, né? Eu estou aqui em casa sozinho, eu não estou com a minha companheira aqui comigo, que ela precisou ir para Florianópolis, eu estou aqui sozinho. E eu fiquei desafiando a minha criatividade. Bom, eu, no meu caso, eu vou escrever. Eu vou Usar o encontrar. teu. Isso, Usar a tua libido, a sua base de energia sexual para outros campos exatamente. que não seja nem sempre o sexo. Exatamente. Usar isso de forma mais criativa, né? Todo prazer é possível. Então, por exemplo, o homem que nunca pensou em fazer um jantar para sua esposa, para sua companheira, pô, cara, tá na hora, né? Tá na hora. Porque antes o argumento era, não, eu chego cansado em casa, eu não Não tem tenho tempo. tempo, né? Agora você Verdade. não está nem cansado E e com tempo também sobrando. e tem tempo sobrando. Então, poxa, faz um jantar bacana para tua esposa, para tua companheira, para tua parceira, para tua namorada, por que não? Ah, mas eu Verdade. não sei, cara, pega aí receita, tem um monte de receita, tem vídeo, cara, no YouTube. Você bota o celular lá, vai passo a passo, separa os ingredientes. É E verdade. aí o risco que você corre é encontrar o prazer nisso, de uma É. degustação saborosa a dois, de você pegar o teu garfo cheio de comida e num sorriso ou num olhar É verdade. excitante, levar o teu garfo à boca da tua companheira, né? Fazer uma brincadeirinha quando ela vai comer, você puxa o garfo, sim, ela fica um pouquinho irritada. Não tem criatividade nisso? Não tem? Isso não, Muita. isso não Muita. poderia chamar de preliminares também, Super. né? Eu costumo dizer que o sexo começa no café da manhã. É o dia a Claro, dia. É o dia a dia. É o desenrolar do dia. Não tem libido que sobreviva à ausência de todo um dia e uma presença só à noite. Nesse tempo de exatamente. pandemia que está todo mundo muito alterado, né? Eu já tive interagentes de todos os perfis, pessoas que perderam totalmente o desejo e pessoas que tiveram um desejo excessivo nesse período. A gente dá uma migrada mesmo, a gente Dá. oscila, né? A Renata está dizendo aqui que ela está se sentindo bastante produtiva, nunca produziu tanto, né, Exatamente. na pandemia. A gente consegue, de verdade, se reinventar a Sim. qualquer momento. E você vê como as pessoas estão se adaptando. O que tem
de gente produzindo Sim, vídeo, produzindo muito. cursos online. Sim, Essa pandemia ela vai causar uma mudança radical nessa sociedade, porque as sim, empresas elas estão percebendo que as pessoas não precisam ir para o trabalho, porque elas sim, estão produzindo muito mais e melhor dentro de casa do que indo para o trabalho. Não, não é tem muito verdade. estresse. É verdade. E até o nosso consumo muda, né? Você Sim, percebe que hoje cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo tem muito mais valor do que antes, né? verdade. Antes a gente tinha uma preocupação enorme com a aparência, não que a gente precise andar horroroso, mas a gente tinha uma vaidade excessiva que hoje se percebe que não serve para nada. Tamanha Exatamente. vaidade. E se o mundo mudar como promete, né? A gente promete imaginar que a gente vai sair da quarentena e vai voltar à normalidade até dezembro é uma bobagem. A gente vai ter que se É, readaptar e esse vai ser o nosso novo normal. Então, observar o quão é importante cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alimentação, que são coisas que a maioria despreza, cuidar da sim, saúde, né? Eu adoro trabalhar com disfunção sexual e eu vivo dizendo campanha de câncer de próstata tinha que mudar. A gente tem que fazer campanha para as pessoas não terem diabetes, que é uma doença super aceita e que de verdade é o que mais ocasiona a impotência. Se você fala para um sim, homem, olha, cuida do açúcar no seu sangue para você não ficar impotente, vai fazer muito mais efeito do que dizer para ele que ele tem que cuidar da próstata. sim. Porque a diabetes, a hipertensão, é uma doença super aceita, a gente permite, ninguém se importa com ela. Mas Uhum. ela, de verdade, vai prejudicar a tua vida sexual na tua maturidade, se não desde os 40. Então, assim, vale a pena voltar um passinho atrás e perceber que saúde é mais importante do que vaidade, né? Sim, A pandemia deu uma sacudida na gente por isso. Você vê a quantidade de pessoas doentes e as comorbidades, né, aceitáveis, que é diabetes e hipertensão, são as que mais prejudicam as pessoas que adoecem de Covid agora, né? sim, E era uma verdade. doença super aceitável, super normal, naturalizado. Sim, Olhar de volta para dentro, voltamos aí. Ser observador de si mesmo, né? Se cuidar primeiro, acima de tudo. São novos tempos que vão, de verdade, requerer que todo esse cuidado consigo mesmo seja uma preliminar para todo o resto. exato, verdade. Eu estou aqui na Vibe produzindo o meu livro, produzindo um curso digital também. Eu vou trabalhar numa série chamada Os Segredos do Orgasmo, que vai ser o primeiro. Uau! O material que eu já estou produzindo, com muita. São, são 35 anos de experiência lidando com o orgasmo, né? Muita coisa para contar. É Muito, muito a muita dizer. coisa para contar, né? Nichoque, você vai Oi. fazer algum workshop falando sobre os óleos essenciais, sobre a usabilidade deles dentro das Então, nossas sessões? A gente falou sobre isso essa semana, né? sim, essa foi uma maravilhosa descoberta que eu tive, muito recente, sabe? Porque eu estou namorando a Moa é aromaterapeuta, né? Ela trabalha com os óleos essenciais. E ela me apresentou os óleos. E eu tive uma experiência tão boa comigo que eu falei, cara, eu vou experimentar isso no grupo, na massagem. E eu Super vai. estava usando, estava para acontecer o melting, eu comprei alguns óleos essenciais e levei para o melting. E usei, Sensacional. nossa, foi muito surpreendente, muito surpreendente. E depois, no módulo 2 também, da formação, também levei os óleos, e ali eu comprovei que o efeito dos óleos essenciais é maravilhoso, maravilhoso. Imagina, imagina. E a, e, A minha terapeuta está aqui, bem, não sei se ah, ela está aqui ainda, a Lina. A uhum, Lina usava antes de eu entrar para a formação, eu era interagente da Lina.
E, Hum, e assim, ela usava os olhos e você não tem noção do quanto expande. Quem não utilizou ainda em é terapia, verdade. o É. quanto expande consciência. A gente, Lina, não sei se Lina está aqui ainda, mas é incrível como o cheiro modifica a abertura, a expansão da tua consciência durante uma sessão. Eu uso muito para pessoas ansiosas, né? Para disfunções não, mas para ansiedades, a Lina aí. Para Ali aí. ansiedades, eu acabei adotando por uma prática dela. Lina, estou mencionando aqui sobre a questão dos óleos essenciais, né? Da abertura de consciência para essa usabilidade. É mais um recurso para trazer um aterramento dentro da sessão, né? É É verdade. sensacional. Tem que inserir realmente nos grupos É. o choque. Não tem como fugir disso. Em Ó, eu todos acho que a os... gente tem 10 minutos. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Fala. Ah, tô com outro terapeuta aqui com ciúme. Eu tenho vários terapeutas, Wagner, tem muitos. É, Um abraço aí para os terapeutas. Um tem beijo no muita gente boa coração. aqui. Ah, tá, Alina, a Unishock está utilizando os grupos e é verdade. A expansão eu vejo por mim, adotei demais esse uso dentro de algumas sessões, né? Óbvio, de acordo Sim. com a anamnese, a gente vai identificando para quem é necessário aquele uso. Vale realmente super a pena. Alguém tem mais alguma pergunta para o Nishok? Alguma curiosidade que a gente não tenha debatido aqui? 10 minutos. Pode fazer qualquer... Tem aquelas perguntas, né? Batemos todas. Ah, beleza. Tá. Batemos. A live vai ficar salva. Fica salva automático agora. Ok. Então, dentro de 15 minutos, a live já fica salva lá no meu perfil. Nishok, não tenho palavras para te agradecer esse bate-papo que tinha que levar muito mais tempo. Estou morrendo de Exato. saudade de vocês, louca para estar aí. Meu coração está aí com vocês. Sou super grata pelo teu método. Acredito muito nele. Vejo muito resultado com ele. Já te falei sobre os estudos que eu quero fazer. Vou colocá-los adiante no próximo ano. Isso só tem a fortalecer o método da maneira que ele funciona, a confiabilidade nesse trabalho, nesse processo. Sou grata demais pela tua coragem de botar a cara 30 anos atrás para defender essa nova forma de tratar o indivíduo nas suas dores, né, nos seus processos. Sou super grata. Tem gente pedindo aqui óleo para insônia, Nishok. Então, olha, eu recomendo o que eu acho o óleo mais maravilhoso. É claro que todos eles são, né? Com seu potencial, mas, cara, o lavanda, puxa vida. O lavanda é um óleo que toca lá a tua alma, né? Ele é muito lindo, é um óleo muito de uma sensibilidade, de uma grandeza, né? Eu uso lavanda direto, mas direto, direto. Inclusive, estou usando aqui no meu aromatizador, que eu tenho do lado da cama, toda noite eu uso lá 3, 4, 5 gotinhas no aromatizador e eu durmo com a lavanda. Depois que eu passei a fazer isso, eu passei a ter um sono tão gostoso, sabe? Tão harmonioso. Eu antes levantava de uma... Você acredita nisso? Que eu levantava de madrugada, às vezes 2, 3 vezes para fazer xixi, coisa de velho, tá? E eu parei a colocar, eu comecei a colocar o lavanda e isso acabou. Eu durmo direto até de manhã, eu acordo por volta de 6h30, 7 horas, às vezes 6 horas. Vários terapeutas concordando com você. Márcia, Lina, realmente é a melhor coisa. A Então, gente, a gente não tem noção do quão profundo essa alquimia dos olhos preenche a gente, né? Nos penetra de exato. verdade. É. Eu fiz uma tentativa aqui de contagiar os terapeutas do Metamorfose a usarem também. Eu fiz um movimento, sabe, para todos eles. Gente, vamos usar os olhos, vamos conhecer pelo menos
vamos conversar sobre isso, mas não houve uma motivação assim. Haverá, haverá, Tomara, né? haverá. Uma coisa que eu adotei já desde o início, por referência e por influência da Lina, foram óleos e pedras. Eu também adoro manter cristais na sala. Isso, Carrego as minhas, eu acho que faz uma diferença enorme na exato. captura da essência, né, dentro da sessão. Eu acho que te empodera de verdade, te centraliza, te aterra. Acho super válido. Tem que Sim, colocar. Tem que colocar, são elementos naturais. Não tem como é. você não achar, não enxergar benefício de verdade nisso. Mas eu agora determinei que eu vou implantar em todas as turmas o Muito bom. trabalho, é. E eu vou ter, eu Muito vou bom. quando eu terminar a quarentena, eu vou fazer um encontro aqui aberto chamado Essência, Ah, sabe? legal. Exatamente para difundir os óleos essenciais, porque eu acho que todo mundo precisa conhecer isso. Sim, Ele é muito vibracional, ele é um vibracional harmônico, sabe? É um óleo, não é medicamento, não é remédio, tá? A gente não, sabe disso. Mas ele é um medicamento perfeito para a nossa humanidade, sabe? É tudo que a verdade, gente precisa. verdade, verdade. Gente, olha, a gente tem 4 minutos agora com o Nishoque. O último tempinho, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Tem gente aqui dizendo que já utilizava laranja na sensitive, que agora usa tangerina para as articulações. O Dian está dizendo que tem saudades da comuna. Gente, ó, esse é o contato da Moa. Então, óleo essencial, tudo de bom. Muito legal, né, Olina? Gente, ó, agradeço imensamente a vocês, Nishoque. Nem sei Muito, quantas vezes eu vou te agradecer na vida. De verdade, imagina. agradeço a todos os meus terapeutas, que eu tenho 3 terapeutas aqui já nessa live, de terem sido influência e canal para essa expansão pessoal que a gente busca, né? Requer muita Sim. coragem para a gente partir para a terapia. Então, se você ainda não teve coragem de buscar um terapeuta, busca para se interiorizar, para achar os seus, né, o seu centro, para se conhecer melhor. Busca isso porque de verdade é uma terapia séria, derruba alguns conceitos, algumas crenças pessoais e vai em busca de si mesmo, que é super válido. Sim, agradeço a você, Imagina. agradeço a todas essas pessoas que estão aí, vieram nos ouvir, de coração, muito obrigado, e eu fico aqui totalmente disponível a qualquer momento que você solicite, a gente pode conversar aqui. São muitas coisas, né, para se falar, né? Muita, São muitas muita. coisas e o E é tempo é uma curto. oportunidade incrível. 2 minutos restantes agora, gente. Moa, fico grata por ti também, viu, gatona? A gente aprende muito o tempo inteiro. A gente aprende sendo humilde, a gente aprende ouvindo o outro, a gente aprende com a própria experiência. E honrar a experiência do outro é importante dentro dessa trajetória de crescimento pessoal, né? A gente cresce como Sim, terapeuta e cresce como indivíduo. Só tenho a te agradecer, mais uma vez. muito Tietá. obrigado. Tô louca para voltar aí. Volta, volta. Volto com a alquimia do amor, levo a minha galerinha, minha turminha toda daqui. Já tive a oportunidade de ir com parceiro e todos ficamos apaixonados. Não tem como não ficar. Né? A comuna é uma casa extremamente acolhedora. Para quem não sabe, a comuna nesse período também está com o Airbnb, né, Unishock? Dá para Tá. passar um fim de semana, para passar uns dias, mesmo nesse momento de Covid agora, você vai e fica recluso com a tua família numa área maravilhosa, é um pôr do sol lindo. Quem não conhece, entra no site da Comuna Metamorfose, tem fotos incríveis lá. Uma Obrigada comida mais uma vez. maravilhosa. Agradeço mais uma vez. Adorei você aqui. Adorei a tua disponibilidade. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Viu? Sou muito grata. Gratíssima pela confiança de todos vocês. Muito obrigada, Per- de choque.
Beijo para Gratidão. todos. Muito Beijo. obrigado. Obrigado. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite para vocês. Ótima semana. Tchau, galera. Tchau. Tchau.